Bora para o nosso papo de saúde de hoje. Olha só, tem sido cada vez maior o número de pessoas que sofrem com excesso de ácido úrico no organismo. Quando os níveis não estão equilibrados, seja aí por causa de algum problema de saúde ou por medicamentos, doenças como a gota, aquela danada da gota, podem aparecer. Então, para a gente saber mais aí como identificar e tratar esse problema, está aqui com a gente o médico reumatologista, Dr. Gleidson Jerônimo. Bom dia, doutor, bem-vindo. Bom dia, Michele, bom dia, Ivan. Bom Parabéns dia. pelo programa, eu acho espetacular, eu vi alguns vídeos de vocês. A gente, nesse horário de 10 horas da manhã, a gente não tem muitas condições de estar ao vivo, mas eu assisti uma série de vídeos de vocês e eu achei o programa super legal, super alto astral. Leve, então é né? uma honra poder participar com vocês. E a todo o público que nos assiste, espero perguntas para a gente poder ser o mais claro e esclarecer ao máximo possível. Obrigado pelo convite. Que legal. Então a gente já começa querendo saber o que é esse tal desse ácido úrico e como é que ele age no nosso organismo. Excelente. Bom, vamos lá, vamos tentar entender. Eu vou fazer aqui uma coisa que eu faço muito no meu consultório para a gente entender. Quando a gente está lá na escola, a gente costuma fazer algumas experiências, tipo pegar um sal de cozinha e colocar num copo d'água e misturar. E a gente vai misturando até a gente alcançar o que a gente chama de coeficiente de solubilidade. É quando o sal não dissolve mais na água. O ácido úrico, ele é um sal também no nosso corpo. Ele chama monourato de sódio. Então ele tem uma concentração e uma solubilidade no nosso sangue. Quando essa concentração aumenta, ele não consegue ficar dissolvido no sangue. Com isso, ele começa a se depositar. Ele pode se depositar nos rins, fazendo os chamados cálculos renais. Ele pode se depositar nas juntas e tendões, e aí vai ter a famosa gota que a Michele citou. Então, o ácido úrico nada mais é do que um sal, e esse sal está dissolvido no nosso sangue. O que precisamos entender é por que esse ácido úrico está alto ou baixo em cada indivíduo. Agora ele falou em sal, só para entender. O sal que a gente ingere interfere nisso, assim? Ou é um sal diferente? Não, é um sal diferente. Vamos pra... lembrar lá do segundo grau, às vezes a gente pode falar, a gente tem ácido, base, sal. Lembra, o conceito de sal, é só pra gente poder entender que ele é um sal, ele é um conceito físico-químico. Tá. Do mesmo jeito como eu tenho ácido clorídrico, eu tenho permanganato de potássio, eu tenho diversos componentes químicos. Certo. E eles estão dentro de uma classe. A classe do monourato de sódio é um sal. Não é o sal de cozinha. O sal de cozinha é o cloreto de sódio. Então a ingestão de sal não vai interferir nesse Não negócio? vai interferir, não é a ingestão de sal. É só a classe dele que é o monourato de sódio. É um tipo de sal, entendeu? E o que eu posso sentir de sintomas, ter de sintomas, doutor, para que eu possa verificar, opa, peraí, acho que está em excesso aí. Eu não sei se é nisso, mas antigamente as pessoas tinham os dedos descascados e falavam, você está com excesso de ácido úrico. Sim, isso na verdade é mais uma lenda urbana, essa questão de descascar as pontas de dedos, pés, como sendo excesso de ácido úrico. Na verdade a gente vai ter que entender, e aí eu vou trazer um conceito pra gente. O ácido úrico ele vem do nosso organismo por dois mecanismos principais. Pela ingesta das chamadas purinas. As purinas são derivadas das proteínas. Então eu tenho que ter uma ingesta proteica e essa ingesta proteica vai ser metabolizada, vai produzir purinas e essas purinas vão produzir o ácido úrico. Então vamos pegar a cadeia e entender. Onde eu encontro proteínas? Sobretudo as proteínas de origem animal. E aí onde tem mais proteínas? Carne vermelha. Carnes vermelhas, mas carnes vermelhas ainda está em terceiro lugar na nossa lista. Ah, é? Vamos pensar que, na verdade, miúdos de animais têm ainda mais proteínas. Ai, gente, Então, miudinho é tão bom, uma Pois moela. então você Coraçãozinho. imagina. Ai, adoro. São ricos em Figa. proteínas. São ricos em proteínas. E nós vamos além. Eu vou sacanear só mais um pouquinho. Frutos do mar também não. são riquíssimos em proteínas. Nossa, mas essa dieta vai ficar cara, hein? Tirando os miúdos, mas os frutos do mar já não dá ele pra ficar comendo. Ele tá falando Não. que é o contrário, você tem É que o tirar. contrário, você porque tem que isso vai tirar. Tem que provocar. tirar. Porque essa é a origem. Porque tem muita proteína e quanto mais proteína, mais Mas eu ácido vou úrico. produzir ácido úrico, então eu venho para o meu metabolismo. Então nós temos origens, e aí a gente vai colocar os embutidos e enlatados, porque eles realmente são ricos em purinas e proteínas, os frutos do mar, os miúdos e, por fim, as carnes. Então, se você quiser fazer uma dieta menos proteica, perfeito, você vai optar por proteínas de mais alto valor biológico. Entretanto, quase tudo na nossa dieta tem um pouquinho de proteína. Então, existe uma lenda
que na verdade, assim, vamos chamar... E a gente precisa, né, doutor? Como Nós é que a gente precisamos... tira, doutor, se a gente está precisando para o músculo? Aí vem o outro segredo que eu vou contar pra gente aqui agora, que na verdade não é só a origem alimentar que vai fazer isso, o meu metabolismo também vai produzir isso. Então, se eu já estou com sobrepeso, com excesso de colesterol, excesso de triglicerídeos, esta fonte aqui do metabolismo desses elementos são muito mais propensas a aumentar o meu ácido úrico do que a dieta per si. Então, mais vale você controlar o seu colesterol e os seus triglicerídeos do que necessariamente você atuar muito fortemente na dieta, porque eu preciso dela para músculo. Então, quando eu tiro muita proteína, eu acabo alterando o metabolismo. Eu preciso corrigir Você e fazer precisa isso bem do feito. músculo para melhorar o metabolismo, que É um círculo. Uma cadeia, né? É uma cadeia e não dá para você simplesmente desfazer essa cadeia. Não dá para você simplesmente acordar e falar assim, hoje eu vou tirar todas as proteínas e isso vai resolver. Não vai resolver, porque às vezes você está com colesterol e triglicerídeos muito altos e o metabolismo desses vai continuar produzindo ácido úrico. E esse ácido úrico pode se depositar em tendões, nos rins e tudo mais. Então eu preciso pensar nessa cadeia e entender que cada indivíduo tem um metabolismo. Não é porque o meu ácido úrico está em nível elevado que eu vou ter crise de gota ou de cálculo nos rins. E não é porque ele está baixo que eu não vou ter. Indivíduos são diferentes entre si. Então eu preciso entender isso e entender a realidade individual de cada um. O senhor falou de genética, né? Sim. Ela pode ser hereditária? Sim, na verdade existe um traço de hereditariedade sempre. Você pode observar que famílias cujo ancestral maior tem gota, usualmente isso vem. Por quê? Porque a produção e a interpretação dessas proteínas no corpo, ela faz parte do nosso DNA, do nosso RNA. Essas imagens então, aí que a gente está vendo, por isso, exemplo, essas que o dedo imagens fica até deformado, a junta lá. Essas imagens aí são muito legais, eu vou tentar traduzir para vocês uma coisa extremamente interessante. Muita gente se pergunta qual é a crise de gota. Vou contar uma história para vocês. Por que se chama gota? Vamos pensar nesse conceito inicialmente. Chama-se gota porque lá nos primórdios, a sensação que tinha em uma das figuras mais antigas é um demônio mordendo a articulação do dedo do pé, porque a sensação que tem era como se estivesse pingando ácido, por isso que foi descrito como gota, pingando ácido naquela gota, naquela articulação ali, de tanta dor que causa. E por que a dor começa, a primeira crise de gota, usualmente, ela acontece de madrugada. Aí você vai falar assim, putz, isso aí é sacanagem. Por que isso acontece Por de que madrugada? isso acontece de madrugada? Lembra que eu falei para vocês que quando eu coloco sal de cozinha no sal e misturo, isso acontece? No nosso corpo é a mesma coisa. Então eu preciso de uma série de situações físico-químicas para esse sal ter maior ou menor solubilidade. O que é a solubilidade? É dissolver no sangue. Então, quanto mais longe do coração, a temperatura do corpo é mais baixa e a pressão é mais baixa. Com isso, eu tenho uma maior propensão a depósito do ácido úrico, porque eu tenho alteração da físico-química, a extremidade. Por isso que a primeira crise, usualmente, ela é no pé. E se o paciente não trata, ela vem subindo, vem subindo. É no pé e ele está deitado. E ele está deitado porque é de noite que a temperatura está mais baixa, a pressão está mais baixa. Tudo isso tem alteração. Então, tudo tem um racional de acontecer no nosso corpo. Esse racional, por isso que a crise é de madrugada e o paciente vai para o pronto-socorro de madrugada, porque a dor é imensa. Comparada a uma das piores dores do mundo, é a dor de gota, tá? A dor da crise aguda da gota. Mas quando eu tive pedra no rim, me falaram que era do pior dor eu também. escuto que Então, rim, assim, que tantas parto, dores que... rim, parto, agora gota. A gota é novidade também. Vamos pensar que no rim vai fazer a mesma coisa. E o cálculo é de ácido, muitas vezes, nem todos, mas o cálculo no rim também pode ser de ácido úrico. Então, a hiperuricemia, que é o excesso de ácido úrico, ela pode formar cálculo nos rins e pode formar o depósito nas articulações e tendões. E aí você vai ter a crise da gota na madrugada, a crise do rim na madrugada. Que levanta o paciente e fala assim, olha, eu prefiro morrer a continuar com essa dor. Então, peraí, quais os sintomas? É essa dor nas extremidades, assim, pé, dedos, mão, vai começar, onde começa sempre é uma palavra muito difícil em medicina, mas usualmente pés e vem ascendendo. Então você tem dedão do pé. Normalmente vai começar pelo pé. Normalmente vai Tô começar falando pelo para pé. quem tá em casa, Sim. ó, gosta ali do churrasco, da cervejinha fim de semana, exagera tal, tem alguém da família que já tem a tal da gota. É sexta ou sintoma para sábado. ficar ligado. É sexta ou sábado, que dá que aí você crise. dá a crise, porque na verdade o que acontece? Eu vou fazer meu churrasco, tomar minha cerveja. Eu já tô com ácido úrico alto.
aí eu gasto um pouquinho mais e encho a minha caixa d'água de ácido úrico, chegou de noite, eu vou acordar de madrugada com a crise de gota. Então tem mais uma regrinha. Normalmente as crises se dão de madrugada e no fim de semana. Para nós é fim de semana, e aí você se lasca todinho porque acaba o final de semana. Para dar o socorro. É quando tem gente que chega, volta do Araguaia às vezes morrendo porque tá lá no Araguaia churrasco e cerveja, aí não tem dia da semana lá, né? Então a gente tá vendo as férias do Araguaia aí, é muito comum pacientes voltarem do Araguaia em crises e em crises cujo não tem tratamento. Então, nesse caso que a gente está vendo aí, o álcool é o grande vilão do... O álcool é um grande vilão. Explico agora, a gente vai chegar na segunda parte de entender. O ácido úrico, se ele está no meu corpo, ele tem que sair. Por onde ele sai? 90%, por 75% ele sai pelo rim. Então eu tenho que excretar. Aí quando eu tomo a minha cerveja, o que a cerveja faz? Ela pega o ácido úrico, devolve para o corpo e joga só a água fora. Então eu urino mais, mas eu aumento a minha concentração de ácido úrico. E usualmente, se eu beber muito, eu acabo desidratando, porque eu perdi muito ácido úrico. Então isso aumenta ainda mais a concentração de ácido úrico. Então você imagina que você abriu a entrada, eu estou ingerindo carne ali com a minha cerveja, então estou colocando mais proteína. Estou fechando a saída, porque eu estou fechando um rim para excretar ácido úrico, virou uma bomba relógio com um tempo pré-determinado de explosão. Na madrugada, você vai acordar com a crise. Então vamos lá. Os alimentos que a pessoa deve evitar, essas proteínas, cerveja, tem mais alguma coisa que... Tudo que for derivado de álcool, de uma maneira em geral, porque o álcool vai fazer esse mesmo mecanismo, bebida alcoólica, proteínas altamente ricas. Então, miúdos de animais, frutos do mar, embutidos enlatados e as carnes vermelhas. São os principais vilões nessa nossa história aqui. E quem são os anjinhos aí? O que ajuda aí? Tem alguma coisa falando? Atividade física ajuda muito. Você tem um controle metabólico adequado, então assim, evitar o sedentarismo, que a gente está falando de atividade física, evitar a obesidade e aí níveis de colesterol, glicemia, circunferência abdominal são essenciais para você trazer esse metabolismo orgânico para o seu queixo central. E a partir daí, muitas vezes, o médico vai ser chamado a acompanhar para poder identificar se o seu ácido úrico está alto. Ele está alto porque você está ingerindo muito, ou ele está alto porque o seu metabolismo está errado, ou ainda porque o seu rim está excretando pouco. Então eu preciso entender qual é o principal vilão na história, porque não é só o ácido úrico alto. Às vezes eu tenho que corrigir a dieta, mas muitas vezes eu vou ter que dar remédio para forçar o rim a excretar ácido úrico, porque ele está excretando pouco. Eu gosto de usar um exemplo de uma caixa d'água. Imagine que numa caixa d'água antiga, que tem um ladrão de água, que o ladrão seja pequenininho e a entrada de água seja muito grande. Então está entrando muito ácido úrico e está saindo pouco. A caixa d'água vai derramar por todos os lados. Esse é um exemplo de como a gente pode trabalhar. Então eu preciso entender, e aí o médico é chamado para fazer essa análise metabólica, e dessa análise metabólica eu vou fazer a orientação terapêutica. Olha, a dieta é importante para você. Aqui no seu caso, só a dieta não vai adiantar. Eu vou precisar entrar com remédios para baixar colesterol e triglicérides. Aqui eu vou precisar entrar com remédios para poder ajudar a forçar o seu rim a excretar um pouco mais de ácido úrico para você voltar no normal. Lembrar sempre que o objetivo é devolver o paciente para uma vida normal e saudável. Ele não tem que ficar necessariamente tomando remédios o resto da vida, e também ele não deve ficar sofrendo com crise o resto da vida, porque tem as outras consequências da hiperuricemia que são também complexas. Mas aí, doutor, infelizmente eu já estou lascado mesmo. Já Não. descobri que eu estou com isso e tal. Qual é o tratamento? Como é que é feito o diagnóstico? Tá. Uma vez que a gente teve as crises, a gente vai no médico, o médico vai fazer essa identificação. É a dieta, ou é o meu metabolismo, ou ainda é o meu rim? Feito isso, eu vou fazer a proposta terapêutica para esse indivíduo. Porque tem muita gente que tem uma dieta muito saudável, mas ele não faz atividade física e o problema está ali no rim, que ele excreta pouco ácido úrico. Com isso, não adianta eu falar para ele cortar mais ainda a dieta, porque aí ele pode entrar em risco até de desnutrição, porque a gente está falando aqui que eu preciso da proteína para o músculo. Mas ele tem uma ingesta adequada, então eu preciso atuar no rim. Feito isso, eu identifiquei e vou propor o tratamento. Identificando que o objetivo cada vez maior, se o paciente já teve uma crise, é ter níveis mais baixos de ácido úrico no sangue, para ele não ter novas crises, e lembrar que o que a gente está falando, que o ácido úrico deposita na articulação, no tendão, mas ele também faz tofos. Dependendo da quantidade de ácido úrico que eu tenho no corpo, ele faz lojas verdadeiras de ácido úrico que vão formando aqueles tofos, são aqueles nódulos que muitas vezes a gente vê em pacientes, e esse ácido úrico vai depositando nas veias, no coração,
na antihélice da orelha. Então a gente pode ver ácido úrico depositando no corpo inteiro se o paciente não faz o acompanhamento adequado.